Bom, Gálatas, capítulo 2. Eu explico, nós estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, estamos lendo e enquanto vamos lendo, vamos meditando, vamos fazendo uma leitura meio assim, compreensiva, tentando entender a revelação paulatinamente. E nós começamos semana passada e lemos o capítulo 1, princípio do 2, e hoje vamos prosseguir de onde paramos. Capítulo 2, verso 6, nós vamos ler a partir de então. E vamos ler do verso 6 ao 10. Gálatas 2, do 6 ao 10. Vamos entender o que essa carta preciosa tem para nos ensinar em nome de Jesus. Amém? Verso 6 diz: quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram a mim que havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Amém? Senta no teu lugar, vamos começar compreendendo isso. Mas eu queria começar dizendo a vocês que assim, todo esse processo de leitura que nós estamos fazendo aqui às quartas-feiras já há muito tempo, me parece ser relevante, né? Assim, me parece, a Bíblia sempre é essa fonte, é importante para o nosso crescimento espiritual, e é importante também entender que precisa ser um pouco contínuo, assim, né? Por quê? Porque, por exemplo, a estrutura das cartas, ela segue um padrão. Paulo era muito criterioso, ela tem uma estrutura muito formada, e ele vai, então, progredindo na construção, né? Ele parte de um ponto e ele vai desenvolvendo. Então, às vezes, se a gente não entendeu semana passada, a gente perde um pouco hoje. Por isso que sempre eu faço uma repassada aqui. Então, nós precisamos entender. Lembra semana passada, entendemos sobre o momento que Paulo escreveu a carta. Quando foi que ele escreveu e em que circunstâncias? Né? Nós já vimos semana passada. Nós vimos sobre quem eram os seus ouvintes, para quem ele escreveu essa carta. Quer dizer, e, sobretudo, nós vimos semana passada sobre o que Paulo estava enfrentando e o que motivou ele a escrever o que ele escreveu. Isso nós vimos semana passada, está gravado lá. Quem não, né? É importante entender isso, porque senão a gente não vai, né, progressivamente, como eu disse. Esse enfrentamento é muito importante, foi muito esclarecedor. E sem isso a gente talvez não vai conseguir entender o restante. Então é importante você se apropriar. Leia na tua casa o capítulo 1 para poder compreender, se quiser ouvir de novo, enfim. Por essa razão nós vamos então hoje continuar lendo, mas hoje, para compreender, eu quero retomar algumas coisinhas do que nós ouvimos, senão fica a coisa meio sem sentido, meio jogado, tá bom? Semana passada nós vimos que Paulo escreveu uma carta a uma região formada por várias cidades, e essa região era chamada de Galácia. Não é uma cidade, são várias. E nós vimos também que ele esteve nessa região nas 3 viagens missionárias que ele fez. Nós lembramos do capítulo 13, 15 e 18 de Atos, que ele passou, as 3 viagens que ele fez, ele passou nessa região. E aí nós vimos que nesse empenho missionário, né, e o que motivou Paulo a escrever esse texto é que enquanto ele ensinava, enquanto ele ministrava a palavra de Deus, tinha coisa sendo desconstruída ali, desdita, pregando o contrário, por um povo que ele diz que eram perturbadores. Ou seja, Paulo ia nas igrejas, ministrava a palavra, ele falava, e esse povo que era chamado, e é chamado na Bíblia dos judaizantes, era um povo que ia depois que ele saía e visitava as igrejas e pregava outro evangelho diferente do que ele tinha pregado, dizendo o quê? Que os gentios, os que não eram judeus, para se salvarem em Cristo Jesus, precisavam observar a lei de Moisés. Lembra disso semana passada? A gente falou disso. Principalmente, para ser salvo, precisava se circuncidar. Quer dizer, é isso que eles pregavam, porque senão não seriam salvos.
Esse era o problema que Paulo está enfrentando na carta que ele escreveu para a região da Galácia. Esse é o problema posto nessa carta que esse nosso querido apóstolo aqui escreveu. E por isso, nós já começamos a entender que Paulo vai usar vários exemplos, e nós vimos isso já, do seu próprio testemunho para começar a desconstruir tudo isso. Ele vai querer desmontar tudo isso. E ele vai dizer que ele esteve, inclusive em Jerusalém, porque ele vai dizer da sua autoridade. Ele vai reforçar a sua autoridade naquilo que ele vai falar para a igreja. Quer dizer, se eles vieram lá de Jerusalém, eu tanto mais vim também, porque eu sou de lá. Se eles são de origem farisaica, tanto eu sou também, né? Ele vai dizer, eu também tenho, quer dizer, eu não fiz parte dos primeiros 12 enviados, os primeiros 12 apóstolos, mas Tiago também não, lembra da semana passada? E vocês consideram Tiago uma coluna da igreja, mas ele não estava entre os 12 semanas, quer dizer, Paulo construiu tudo isso, para quê? Para que ele possa levantar a sua autoridade diante da igreja para desmontar aquilo que estava sendo feito na igreja. Então, ele vai dizer assim, eu tive em Jerusalém para resolver esse problema lá atrás, e nós entendemos isso quando nós vemos lá. Eu já fui em Jerusalém resolver esse problema, e lá eu conheci Pedro, Paulo está dizendo, eu conheci Tiago, e ninguém me disse em nenhum momento que vocês tinham que se circuncidar. Quer dizer, é isso que ele escreveu aqui no capítulo 1. Muito menos que eu não poderia pregar a salvação para vocês que são gentios. Quer dizer, ele disse isso com toda a categoria. E ele diz ainda, eu estive lá uma segunda vez, e nessa segunda vez eu levei, além de Barnabé, que era um judeu, eu levei Tito comigo, e Tito era um grego. E Tito esteve lá, e quando esteve lá, nós vimos os apóstolos, e não me consta, os que são chamadas colunas da igreja, o que são as colunas da igreja? Os primeiros 12 apóstolos, e não me consta que nenhum deles me pediram para circuncidar Tito para ele ser salvo. Quer dizer, Paulo diz isso para quê? Para ir já, rebatendo aquela coisa. Quer dizer, essa exigência que eles estão dizendo para vocês que precisa, não está no evangelho da verdade, no evangelho verdadeiro. Isso não existe. Não está em nada do que o Senhor Jesus nos revelou. Não existe esse pedido. Quer dizer, ele deixa muito claro que existiam aqui 2 evangelhos. Porque ele vai dizer, existe um outro evangelho sendo pregado. E eu nem sei dizer para você que para mim isso de evangelho não tem nada, ele diz no capítulo 1. Para mim isso nem evangelho é. Então, eu tenho compromisso com o evangelho da verdade, eu não prego o que eu acho, Paulo vai dizer, eu não prego a minha opinião, eu não prego doutrina de igreja, eu não devo satisfação para pessoas, eu devo satisfação ao Senhor, ele diz. Veja a autoridade de Paulo, veja como ele é enfático. Paulo é lindo, como ele é aguerrido. E agora ele fala, mas existe outro evangelho então sendo pregado, e que vocês não podem aceitar isso sob pena de maldição. Que seja anátema, ele vai dizer. É maldição isso. Então não ouçam isso que vocês estão recebendo dessas pessoas. Então hoje nessa sequência nós voltamos a ler. Então eu dou esse resuminho para vocês da semana passada, tá bom? Por isso que eu estou passando rapidamente. Então, eu volto a ler hoje no verso 6, e ainda Paulo começa o texto se referindo a esse primeiro grupo de apóstolos, porque esses tal de colunas da igreja, as pessoas que são mais consideradas. Quer dizer, ele chama os que pareciam, e aliás só pareciam, mais influentes, ele fala no texto, no versículo 6. E nós veremos hoje como ele vai, então, desqualificar o que as pessoas da galáxia estavam construindo como autoridade espiritual. Eles estavam recebendo as pessoas e estavam aceitando aquilo porque eles tinham autoridade. Por quê? Porque eles vêm de Jerusalém. E Paulo vai tentar desconstruir muita coisa aqui sobre essa. Quer dizer, não é porque eles são mais antigos, não é porque eles são crente velho de igreja que eles têm mais autoridade. Por isso Paulo diz, quanto aos que pareciam influentes, o que eles são, pouco me importa. Ele é ousado. Ele está falando do povo de Jerusalém. Não estou nem aí, não me importa. Veja que está aí, nós lemos. Quanto à personalidade deles, quanto ao que eles são, pouco me importa. Porque Deus não olha aparências. É isso que ele diz com todas as vezes. Deus olha o quê? Deus olha os cargos? Deus olha a posição? Não. Domingo nós aprendemos que ele olha o coração, sim ou não? E esses aí, que são os mais influentes, não me acrescentaram nada daquilo que eu já tinha recebido do Senhor. Semana passada ele falou, olha, eu não recebi de pessoas nenhuma. O meu chamado veio do próprio Deus, que me jogou no chão, me cegou e me mandou fazer a obra. Eu recebi do próprio Jesus.
E ele recebe, a minha autoridade vem da revelação que eu recebi de Jesus e não de pessoas. Esse é o problema dele aqui. E ele diz, quando os encontrei, nada me foi acrescentado ao que eu já tinha recebido de Jesus Cristo, do meu chamado. Nada, pelo contrário, eles reconheceram que eu deveria assim pregar aos gentios, e essa foi o que foi tido confiado por Deus a mim, como a Pedro, a pregação aos judeus. Entende o que ele fala aqui, onde nós lemos? Quer dizer, o Senhor me chamou para isso, para pregar para aqueles que não são judeus, assim como chamou Pedro a pregar para os judeus. E ele vai dizer, quer dizer, Deus deseja alcançar quem? Todo mundo, todos e todas. Deus deseja salvar quem? A humanidade perdida e caída. Quer dizer, o chamado é para todo ser humano debaixo do sol. Por isso Pedro foi chamado para pregar para os judeus e eu fui chamado para pregar para os gentios. E aqui eu já lembro, e Paulo está deixando claro que Deus é organizado, né? As coisas com Deus aqui tem que ter ordem e decência, o negócio não pode ser bagunçado. Então, se o chamado do Senhor era para levar a ressurreição desde Jerusalém, passando pela Samaria, esse encargo ficou com quem? Com Pedro. Mas Jesus disse que tinha que atingir os confins da terra. E esses confins da terra, o encargo ficou para quem? Para Paulo. Então, veja a ordem aqui. Isso ele me incumbiu, quer dizer, o Senhor está cumprindo aquilo que ele prometeu quando ele apareceu depois de ressuscitado para nós. Mateus 28, por exemplo. Que vai sair Lucas, né, de Jerusalém, passando pela Samaria e vai atingir até os confins da terra, o testemunho de vocês. Quer dizer, nesse momento, aqui só para você entender, nesse momento, Pedro ainda é uma grande autoridade na igreja. Quando nós lemos o livro de Atos, lá, vocês lembram que nós vimos aqui? A autoridade dele era tanta que a Bíblia diz que quando ele passava, até a sombra dele curava, né? Tamanha era o seu reconhecimento, a sua autoridade na igreja. Nesse momento, Pedro ainda quer dizer, o problema é que ele vai perder toda essa primazia. Pedro vai cair em descrédito. E nós vamos entender aqui em Gálatas por quê. Nós vamos ver isso. Paulo diz no verso 8, que nós lemos aqui, o mesmo Espírito que operou grandes coisas através de Pedro, curas e milagres, é o mesmo Espírito que por meu intermédio tem feito as mesmas coisas entre os gentios. Quer dizer, ele está se comparando aqui, sim. Paulo está chamando para si toda a autoridade do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E reafirmando tudo que ele já pregou entre as igrejas da galáxia, que não veio da sua cabeça, mas veio e foram revelações do Espírito Santo de Deus, que deram a ele toda a autoridade para isso, e não somente para aqueles de Jerusalém. Quer dizer, você entende por que ele está dizendo tudo isso? Essa é a razão da sua defesa. Tanto é que quando eu lá estive, ele diz aí, nós lemos, Pedro, Tiago e João, conhecido como colunas da igreja, impuseram mãos sobre mim e Barnabé em sinal de comunhão. Por que comunhão? Porque a obra de lá e daqui é a mesma. É a mesma. Em sinal de comunhão. Eles concordaram conosco. Com o quê? Que nós deveríamos ir evangelizar os gentios e eles evangelizariam os judeus. Quer dizer, foi feito um acordo aqui. Aliás, esse, na história da igreja, é o primeiro concílio, né? É o primeiro grande acordo que houve na igreja, é esse aqui. E aqui está claro o quê? Nesse acordo que foi feito, que a salvação que há em Cristo Jesus é para quem? Para toda a humanidade. Não é para um povo específico, não é para uma raça de eleitos, não é para quem acha que merece, não é para quem acha que é mais santo, mas é para toda a humanidade. Tem que ser alcançado, o nome de Jesus tem que ser pregado para todo mundo. E aqui está esse primeiro acordo, tanto para gregos como para judeus, e todos eles e todo mundo que se renderam a Jesus e que podem se tornar filhos e filhas de Deus, não só judeus. Entende aqui essa construção que ele está fazendo? Isso é muito importante. Deus realmente não está interessado nas divisões que nós fazemos, de raça, de credo, religiosa, nas nossas discriminações, não. Ele é Deus de toda a criação, de tudo que ele criou. E a humanidade caída precisa de salvação, e Jesus veio para quê? Para salvar a humanidade. Quem que vai ser salvo? Quem se render a ele. Quem não se render, paciência. Amém? Está claro aqui, então, porque Paulo está, né? Então, a obra de Deus tem que alcançar toda a humanidade, e por isso houve esse acordo na igreja. Ele foi lá em Jerusalém, fez esse concílio, para que o evangelho da verdade pudesse ser pregado para todo mundo. Houve aqui uma organização, houve uma ordem,
E de todo esse acordo existia um sinal. Qual o sinal? Que o evangelho alcançasse os mais pobres. É bonito o que ele fala, né? Verso 10. Eles só me pediram uma coisa, a única exigência que eles fizeram, e essa eu me esforcei ao máximo para obedecer. O quê? Que eu não me esquecesse dos pobres. Esse é o sinal de que o evangelho da verdade está sendo pregado para quem precisa ser pregado. Porque nós temos que entender, a obra de Deus não é para um povo específico. A obra de Deus não é para um povo que se acha eleito, não. A obra de Deus não é para alguém que acha que é eleito por predileção. Lógico que existe eleição, nós já estudamos isso aqui. Mas não é alguém que acha que é eleito porque ele é predileto por Deus. A obra que cabe para a igreja de Jesus Cristo fazer, precisa alcançar os mais pobres. Isso é um chamado. Os mais injustiçados, aqueles que não têm, os mais necessitados, independente de raça. Por quê? Porque o reino de Deus prevê o quê? Justiça, meus irmãos. O reino de Deus prevê que onde houver gente passando fome, sede, nu, sem roupa, aprisionado, não existe o Espírito Santo de Deus, porque onde há o Espírito Santo de Deus, todo mundo tem que ser alimentado em nome de Jesus, porque o pão é partilhado. Por isso esse foco para os mais pobres. Nós somos iguais, todos nós somos iguais e nós merecemos, todos nós, viver dignamente nesse mundo, independente da nossa raça, independente de quem somos nós, da nossa cor, de pele, independente do que nós somos. É o Espírito que nos alcança e a justiça do reino de Deus tem que ser feita nesse tempo, nessa terra onde houver um povo de Deus. Amém? Então aqui está a questão desse primeiro versículo, mas leia comigo o versículo 11 e 12 para você ver. Vamos seguir aqui, vamos tentar entender. Então, dito isso, ele diz assim, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Veja, vamos parar aqui. Paulo vai repreender de forma muito dura, com toda a autoridade, aquele que era considerado a maior autoridade da igreja. Veja como esse homem é ousado, né? Por isso Paulo diz, quanto aos que pareciam mais influentes, por quê? Pareciam mais influentes. Veio aqui fazer papelão. Veja isso. Pedro era o grande nome da igreja. Nós já estudamos isso no livro de Atos. Ele era o grande nome da igreja, sem dúvida. Mas diante desse conflito aqui, está sendo revelado um problema dentro dessa instituição, igreja, já no início. Tem um problema aqui. Parece que Pedro sucumbiu. Qual é o conflito? Paulo diz que Pedro saiu lá de Israel, de Jerusalém, e foi visitar Antioquia lá no norte, né? Que é uma cidade fora, é uma região fora de Israel. Ele saiu lá de Jerusalém e foi até Antioquia, e vocês sabem, em Antioquia, nós já falamos disso aqui também, é onde se formou o segundo maior núcleo da igreja dos que se converteram a Jesus Cristo. A primeira igreja foi montada em Atos 2, em Jerusalém. A segunda igreja, a mais forte, em Antioquia. Inclusive porque, com a perseguição que teve para os cristãos ali no primeiro momento, lembra Paulo perseguindo a igreja? Os que fugiam, se refugiaram em Antioquia, e lá teve um núcleo de pessoas reunidas em torno do nome do Senhor, de convertidos a Jesus, que se reuniam lá. Aliás, foi na cidade de Antioquia que pela primeira vez os irmãos e as irmãs foram chamados de cristãos. Primeira vez na história. Foi na cidade de Antioquia. Então Paulo está dizendo o quê? Pedro foi de Jerusalém para Antioquia para visitar a igreja. Aliás, uma igreja na Antioquia, que nós também já vimos lá em Atos, que era uma igreja muito pujante, uma igreja que crescia muito, a passos largos, e que estava, diga-se de passagem, numa situação lá muito melhor do que Jerusalém. Essa igreja de Antioquia era muito forte, ela era muito considerada. E ali a liderança estava nas mãos de Paulo e de Barnabé, lá em Antioquia. Se Pedro era o grande nome lá em Antioquia era diferente. Quer dizer, e a maioria das pessoas em Antioquia eram gentios, não eram judeus. Porque lá era uma região gentia, os judeus foram para lá, mas tinha muito gentio convertido aqui. Então, quando ele fez essa visita pastoral, vamos dizer assim, Pedro, durante a sua estada ali, Paulo diz que olhou ele face a face, no olho, amigo, vem cá, e repreendeu a sua atitude condenável. Que atitude foi essa? Verso 12, leia comigo. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios,
temendo os que eram da circuncisão. Olha o papelão. Vamos entender isso aqui um pouco. Veja aqui, tem um conflito estabelecido dentro da instituição, na estrutura dessa primeira igreja. O mesmo que Paulo está enfrentando anos depois lá, por isso que ele está lembrando. Ele está enfrentando o mesmo problema lá nas igrejas da Galácia. Pedro estava em Antioquia e comia na mesa com os gentios, e tudo bem. Quer dizer, Pedro alegremente estava saboreando uma coxa de frango ali com os gentios, sem nenhum problema. Mas quando chegou a delegação vinda de Jerusalém, ele saiu da mesa, ele se afastou, temendo o que iriam falar aqueles que vieram de Tiago lá de Jerusalém. Olha a saia justa. Por quê? Porque para um judeu, algo impensável é partilhar a mesa com quem não é judeu. Porque quem não é judeu é um pecador, não é eleito. Então você não come com pecador. Por quê? Porque a lei de Moisés diz que se você partilhar o prato com um não-judeu, com um pagão, que é um pecador, você vai ele é um impuro, você vai se tornar impuro como ele, você está sendo contaminado. Então você não senta na mesa para comer e nem no mesmo prato. Agora veja, eu quero que você entenda toda a hipocrisia desse negócio, porque isso aqui é hipocrisia. Observe aqui, quando esteve lá, Paulo ouviu da boca de Pedro, Tiago e João que ele poderia evangelizar os gentios. Impuseram a mão sobre ele e disse que pode ir, mas parece que na prática o povo de Jerusalém continuava professando a mesma lógica dessa santidade separada que os fariseus ensinaram. Separe-se porque você é santo, você não senta com esses aí que são pecadores. Presta atenção aqui, porque até hoje em dia a gente tem um discursinho estranho dentro da igreja evangélica com relação a isso. Parece que em Jerusalém eles não admitiam partilhar a mesa com quem eles não consideravam ser como eles. Entende aqui o problema? Então Pedro está em Antioquia, está fora de Israel, e aceitou sentar na mesa com os gentios, que era ali a maioria, e sem problemas, mas quando chegou uma delegação vinda da parte de Tiago, Pedro saiu e se afastou com receio do que iam falar dele lá em Jerusalém. Quer dizer, que autoridade é essa, meu irmão? É isso que Paulo questiona. Que conversa é essa? Parece que Pedro sucumbiu. Quer dizer, e está fazendo o que para Paulo é deplorável, o que ele não tolerava. O quê? Fazendo as coisas para agradar pessoas. Fazendo as coisas diante de Deus para agradar instituições. Porque a doutrina diz que tem que ser, obviamente, esquecendo daquilo que o Evangelho da verdade ensina, se esquecendo do que fez o próprio Senhor Jesus, porque Jesus se sentou à mesa, e para Jesus a mesa realmente é sagrada como para os judeus, e tão sagrada, ele partilhou a sua mesa com pobres, com pecadores, com doentes, com samaritanos, com publicanos, com prostitutas, e foi isso. Quem fez isso? Jesus. E nós somos convertidos a Jesus, nós vamos fazer acepção de pessoas. Vocês sabem que na última ceia, o maior dos pecadores, o maior, não só comeu na mesa com ele, mas comeu no próprio prato dele. E nós estamos na igreja evangélica no século XXI, impedindo as pessoas de participar da ceia do Senhor. Porque nós somos santos e eles são pecadores. E cadê Jesus nesse negócio? E nossas crianças não podem tomar ceia, é isso? No Evangelho da Verdade, narrado por Lucas, no capítulo 5, diz que Jesus aceitou um convite para comer na casa de Mateus. Vocês sabem disso. Levi, que se converteu, e foi, e sentou e comeu com pecadores e publicanos. Gente que para a religião da época era deplorável, gente que era imperdoável. Jesus foi lá e comeu com eles. Mas o Senhor queria mostrar o quê? Que o perdão tinha que alcançar todos, e não somente a mim, que eu acho que eu mereço. E por isso no verso 30... do mesmo evangelho diz: mas os fariseus, os mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram seus discípulos de Jesus: por que é que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus respondeu o quê? Não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas os doentes, os pecadores. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se nós nos isolamos e dissemos que nós somos muito elite demais, e nós somos santos demais, e não alcançamos os pecadores, quem é que vai alcançar? O diabo? Como é que vai salvar? Se nós ficamos julgando.
Quer dizer, esse conflito aqui institucional da primeira igreja era porque Paulo tinha razão. Eles estavam pregando outro evangelho, e que de evangelho mesmo não tinha nada, afinal, da verdade mesmo, a verdade que tinha que alcançar todos os pecadores que quisessem se arrepender, obviamente. Por isso a atitude de Jerusalém aqui, a atitude de Pedro aqui é uma hipocrisia pura. E é muito interessante que as pessoas nesse contexto ainda eram muito influenciadas por essa mesma lógica. Qual? Para ser salvo em Cristo Jesus tem que passar pela lei de Moisés. Onde é que está escrito que um judeu não pode sentar na lei de Moisés? Quer dizer, continua observando a mesma coisa. Cadê Jesus nesse negócio? Esse é o problema de Paulo. Observe como isso nega o próprio Cristo. Não foi isso que ele disse. Não foi isso que ele ensinou. Isso para Paulo é impensável. Por isso ele insiste que o seu compromisso não é com instituição, mas é com o evangelho da verdade. Isso aí é outro evangelho, eu não conheço. Isso é hipocrisia. Veja comigo o verso 13. Está dando para acompanhar aqui? Tá? Eu quero que vocês entendam esse momento, quando vocês forem ler na sua casa, e vocês forem pregar domingo aqui na igreja, que eu estou esperando alguém para pregar, vocês entendam o que vocês vão pregar. Verso 13. Diz assim, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela onda. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, sempre é o evangelho da verdade, né? Declarei a Pedro diante de todo mundo: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Até aqui. Mais um tanto. Os que eram de origem judaica entraram no joguinho de Pedro e até Barnabé cedeu à hipocrisia. Qual? Qual a hipocrisia? De ser uma coisa na igreja e outra coisa fora dela. De ser duas caras, de ser duas pessoas. Aqui está um problema. O primeiro problema, Pedro ficou com medo do que a igreja de Jerusalém iria falar, daquilo que ele estava fazendo. Ele estava preocupado com a língua do povo, né? Como assim? Você se preocupa com a língua do povo? Vocês estão constrangidos? Você está rindo por quê, Rogério? Pedro estava preocupado. Que consciência é essa? Você deve explicação a quem? O segundo problema aqui, o que você está fazendo está certo ou está errado? Porque se o que você está fazendo está errado, você não tem que fazer. Agora, se está certo, não tem que ser movido pelo que os outros acham, então, Você tem consciência ou não? Você tem a sua consciência diante do Senhor ou não? É diante de Deus? A sua consciência tem que estar de acordo com o evangelho da verdade e não com o que as pessoas acham. Você conhece a palavra de Deus e ele diz, você conhece tanto quanto eu. Né? Percebe aqui o problema? Quer dizer, isso é tudo muito revelador. Sobretudo para nós, e eu e você, que já fomos libertos em Cristo Jesus, amém? A Bíblia diz que foi para a liberdade que o Senhor nos alcançou. E eu quero que você construa isso comigo. O Senhor nos chamou para isso, para a liberdade daqueles que têm compromisso com o evangelho da verdade. Isso é um problema nosso, porque quando institucionalizava, a igreja aqui se institucionalizou e já está criando regras próprias. A gente cria um negócio que dentro da igreja chama tradição. Por exemplo, os judeus tinham formado, de milênios, uma tradição muito forte. Por exemplo, a igreja católica tem uma tradição poderosa. Tanto que o que mais importa dentro da igreja católica não é a palavra de Deus. Pelo menos não era, né? Agora estão... Mas é o quê? É a tradição da igreja. E por incrível que pareça, a igreja evangélica já construiu a sua tradição. E quem está fora da tradição é julgado e a língua condena. E aí você pergunta, mas meu irmão, como é que está na Bíblia isso? E o evangelho da verdade? Um dia eu perdi uma pessoa dessa igreja porque ele falou, mas está escrito na Bíblia tal coisa. Eu falei, está escrito aonde? E aí ele engoliu o seco e foi embora. Ou a gente tem compromisso com aquilo que o Espírito revela, ou nós temos compromisso com o que as pessoas querem. É por isso que é tão importante ler a palavra de Deus, tão importante a meditação, é tão importante estudar.
Quer dizer, nós temos que entender. Observe quando a tradição nega o próprio evangelho da verdade. A tradição nega o que a Bíblia diz. Quer dizer, isso é um problema enorme. Aliás, a Bíblia condena veementemente isso. São doutrinas, ensinos de pessoas humanas. Deus fala isso, fala com Isaías, por exemplo. E nós temos que estar muito atentos, porque isso é muito importante, porque os judeus usavam a tradição, a interpretação que eles faziam do texto para os seus próprios interesses institucionais. E são os fariseus. E aqui é o problema que Paulo está enfrentando. E Jesus, por exemplo, bateu muito forte nessa hipocrisia deles. Mas muito forte. Por que hipocrisia? Porque a pessoa, ela acaba interpretando um papel dentro da igreja. Entende isso? Dentro da igreja, ela é uma figura santa. E vai para casa bater na mulher, né? Chutar o cachorro e maltratar as crianças. É isso? Ficar devendo na praça, porque eu tive com tristeza ouvir uma mulher dizendo, no aconselhamento essa semana para mim, que o marido dela odeia evangélico, porque ele é pedreiro, e os últimos 4 que ele trabalhou, não pagou ele. Agora vai para a igreja, e é santo, né? É 2 caras. E esse é o problema de Paulo. Você é ou você não é, meu irmão. Isso aqui é hipocrisia. Hipocrisia é quando você interpreta um papel, quando a hipocrisia não é a verdade, porque você... Aí daí a palavra hipocrisia, né? É uma palavra do teatro mesmo. É você colocar uma máscara. A hipocrisia era uma máscara que o cara usava no teatro para ser uma coisa que ele não era. Isso é o problema aqui, por isso que Jesus chamou tantos, o capítulo 23 inteiro de Mateus é fariseus, seus hipócritas. Ele repetiu 200.000 vezes. Vocês estão interpretando um papel diante de Deus, Deus não recebe. Então Paulo olhou cara a cara com Pedro, no olho, como se deve fazer, não mandou recado não, e repreendeu. Falou, amigo, você é ou você não é? E olha para que ele falou isso. Antes de você chegar na cara do Papa, falou, ô colega, escuta. Ou você é ou você não é. Não adianta ser uma coisa aqui diante dos irmãos e outra quando estiver com os outros irmãos. Você tem que assumir o que você quer. E da mesma fonte de preocupações, eu e você temos que ser o que nós somos diante do Senhor, queridos. Nós temos que ser muito verdadeiros. Isso é muito importante na nossa vida. Não adianta querer interpretar algo diante da igreja e em outros ambientes ser outra coisa. Isso é muito importante. Desculpa se isso é duro de ouvir isso? Constrange. Não quero constranger você, mas assim, é a verdade da palavra de Deus. Nós temos que pensar nisso, que isso é muito importante. Ou a gente não é. Outro dia, numa meditação, a gente viu como essa coisa de que a igreja se tornou um palco de um espetáculo, né? Lembra? De sociedade do espetáculo, sociedade moderna. Um palco de interpretações, né? De gente... Não, o Senhor falou conosco dessa sociedade, quer dizer, todo mundo interpreta um papel. Você bota no seu celular aquilo que você não é. As fotos que estão lá não é a tua realidade, sim ou não? Porque você está interpretando um papel, sim ou não? Nós não podemos fazer isso diante de Deus. Entende o problema aqui de Paulo? Nós não podemos, de jeito nenhum, em nome de Jesus, nós temos que ter muito atentos. Eu sei que a gente quer agradar as pessoas. Eu quero. Quer dizer, a gente tem essa propensão. A gente não quer que os outros fiquem falando da nossa vida. Mas nós temos que entender uma coisa. Antes e acima de qualquer coisa, nós temos que agradar quem? A Deus. Ou não? Isso é muito importante. E fazemos isso quando nós temos consciência tranquila diante do Evangelho da verdade. Eu fui lá, foi pregado e Deus falou comigo e a verdade do Senhor eu vou obedecer. Está acabado. Mas o meu cunhado vai... Não é problema do meu cunhado, o que eu vou fazer? Eu tenho compromisso com o Senhor, isso é muito importante. Quer dizer, a igreja diz que é assim, e a palavra de Deus diz o quê? Lógico. Paulo já nos ensinou aqui também, e nós aprendemos, que nós temos que nos preocupar com o que nós fazemos diante das pessoas, para não ser pedra de tropeço, né? Nós já vimos isso aqui também. Né? Paulo diz, vocês não podem ser pedra de tropeço na vida de ninguém, vocês não podem ser pedra de tropeço diante da fraqueza dos outros. Ele disse isso, nós aprendemos, isso é importante. Lógico que nós temos que pensar nos outros quando nós fazemos as coisas, nós somos responsáveis, mas nunca se esqueça que nós temos que fazer isso, não porque Paulo disse, mas porque foi Jesus que disse. Porque isso está no Evangelho da verdade. E nós não podemos fazer as coisas para derrubar os outros, para atrapalhar a caminhada espiritual de gente que é mais fraca na fé. Paulo disse isso, e nós temos que estar atentos. E o próprio Jesus disse, aliás, que quem for pedra de tropeço para edificação de alguém, de algum pequenino, melhor amarrar uma corda no pescoço e se jogar no mar. Não foi Jesus que disse? Pois é, Paulo reafirma.
Lógico que eu tenho que me preocupar. E eu confesso para vocês que em algumas ocasiões, eu e minha família nos privamos de algumas coisas, para quê? Para evitar falação. Eu tenho que passar por onde? Ela está dizendo ali, ó. Pois é. Não, meu bem está ali, ela veio da obra agora. E a gente faz isso, porque, eu vou te falar, falação, língua é um negócio que Tiago já disse que é um problema. Então, esse momento aqui, essa fala de Paulo, me constrange, porque eu sempre questionei isso, mas eu preciso ter a minha consciência tranquila diante de Deus e não das pessoas. Quer dizer, entretanto, se nós nos abstemos de fazer alguma coisa para não ter falação, é tão somente para que as pessoas se edifiquem, para que a gente não seja pedra de tropeço e está acabado. Essa é a tua motivação, de tomar cuidado com as pessoas. Eu vou beber água, mas isso vai escandalizar, então eu não bebo. Então, pelo menos não bebo diante dos outros. Eu vou no meu particular, eu faço coisas na minha casa que não é público, e a minha consciência é tranquila, assim, diante de Deus, diante da palavra de Deus, diante do evangelho da verdade. Eu devo explicações a essas atitudes. Eu vou ter que responder a quem? Ao Senhor e somente ao Senhor. Tem coisas na sua vida que você vai responder ao Senhor e ponto, está acabado. Por isso, diante de Deus, nós temos que ser o que nós somos. Aquilo que nós realmente somos. Evitamos que determinadas coisas não sejam públicas, sim, mas para preservar aqueles que, como Paulo disse, são mais fracos na fé, mas não nos movemos por falação alheia, como Pedro e Barnabé estavam fazendo aqui. E Paulo diz que é hipocrisia, é isso que ele chama, porque o Senhor mandou evangelizar os gentios, então vai ter que ir lá sentar e evangelizar eles mesmo, e falar de Jesus, sentando na mesa com pecadores para aprender e para pregar arrependimento para eles, Você é judeu agora e só vai sentar com judeu, é isso? Você vai pregar para judeu? Por que é que nós não podemos estar junto com quem deseja aprender conosco, ser edificado, de conhecer Jesus através da nossa vida? Qual é o problema? Vamos falar, nossa. Eu já tive situações que tiraram fotos minhas em ambientes que as pessoas olharam e eu estava num ambiente que não eram de irmãos, que eram de pessoas gentílicas. E aí botou foto na internet, que não fui eu. Estava o pastor lá, tá vendo? Aquelas pessoas lá bebendo cerveja, o pastor no meio. Você perguntou se eu estava bebendo? Não, mas a língua fala. E eu estava ali dando testemunho, porque aquela noite, eu e minha esposa fomos dormir 3:30 da manhã e as pessoas querendo saber do Senhor. Ai, pastor, o que o senhor acha? Ai, pastor, me ajuda. Ora aqui por nós, ora pelo meu marido. E isso ninguém sabe, porque não estava na foto, né? Mas a língua do povo é a língua do povo. Glória a Deus por ela. Um dia cai. Esse é o conflito que enfrentava a primeira igreja e Paulo repreende forte. Quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, eu declarei na cara dele, diante de todo mundo: você é judeu e está vivendo como gentio, você quer que os gentios vivam como judeu, por quê? Isso é hipocrisia. O que você está fazendo? E ele vai falar: nós judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos o que ninguém sabe. O quê? Eu sei, você sabe, Pedro, que ninguém é justificado por lei nenhuma. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Isso é claro. Nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por lei, porque por lei ninguém vai ser justificado diante de Deus. E aqui, obviamente, no centro do problema, muito mais do que opiniões, tem a questão de que todo aquele conflito da primeira igreja é o mesmo conflito que está acontecendo nas igrejas da Galácia, é que esse falso evangelho está ensinando e deixando claro que nós somos justificados pelos nossos esforços. Entende aqui? Qual é o problema dessa coisa da lei de Moisés? E que quando a gente estudou Romanos, né? Você lembra como ele bate forte, quer dizer, nós somos justificados porque nós obedecemos. Nós somos justos diante de Deus porque nós obedecemos a lei. Porque nós não matamos, não roubamos, não adulteramos, então nós somos justos. Porque você não precisa de Jesus, é isso. Porque eu sou um cara bom, então eu vou para o céu. Vai. A gente acha, quer dizer, o problema é isso, quando na verdade Paulo sabia, e ele diz a Pedro: você também sabe, porque ele te ensinou, você estava lá, você ouviu da boca dele que ninguém será justificado obedecendo leis, mas justiça é mediante a fé em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo para Pedro. Que conversa é essa de lei de Moisés? Para Jesus e diante de Jesus, não tem distinção. Não tem judeu, não tem grego, mas apenas tem um povo que se arrependeu
e declarou com a sua boca que aceita que Jesus governa a sua vida. Esse é o povo que interessa. De que nação? Não importa. Se rendeu, se arrependeu verdadeiramente, confessou com a sua boca que Jesus a partir de hoje é Senhor, será salvo, será justificado. Essa é a questão aqui que nós não podemos abrir mão. E esse povo partilha a mesa, sim, Senhor. Porque a mesa do Senhor é lugar de pecadores, sim, mas arrependidos, querendo mudar de vida. Essa é a mesa. Se estão sedentos, é na mesa do Senhor que eles serão saciados. Como assim você não partilha a mesa? A mesa do Senhor não é para alguns escolhidos metidos a besta, não. A mesa do Senhor sempre foi e sempre será. E, aliás, neste lugar aqui, graças a Deus, se Deus quiser, sempre será para pecadores arrependidos. E aí você sempre vai ouvir assim, ai, mas participou da Santa Ceia e não se arrependeu. E aí você diz, comeu para sua própria condenação. Problema dele. Se lascou. Não é o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11? Está comendo para sua própria condenação. Por isso examine-se a você mesmo. E quem somos nós para ficar julgando os outros? Nossa, a irmã está no pecado, está comendo a ceia, né? Você viu? Cala a sua boca. E deixa ela com o Senhor. Ela está pecando diante de quem? De você? Da igreja? Você, para tomar ceia agora tem que carimbar a carteirinha para saber se deu dízimo? Queridos, isso... Quer dizer, comeu para a sua própria condenação. Se você tiver alguma dúvida, lembra de Judas. Judas comeu aonde? No prato dele. Comeu para quê? Qual foi o fim de Judas? Parece que aqui Pedro se esqueceu, por exemplo, do grande dia que ele passou em Cesareia, na casa de Cornélio. Lembra de Atos 10? Que o Espírito Santo de Deus veio e foi derramado sobre os gentios e eles saíram falando em línguas. Parece que Pedro está colocando em risco a sua autoridade. Ele começa a cair. Ele começa diante da igreja, e não à toa, o pastoreio da igreja de Jerusalém foi dado a Tiago e não mais a Pedro. Aqui ele é destituído. Infelizmente aqui, porque, se Pedro queria evitar um escândalo, Paulo vai lembrar, inclusive lá em Gálatas 5, que a cruz de Cristo é escandalosa. Nós vamos ler isso depois. Você está querendo evitar um escândalo e por isso nós vivemos em comunhão, mas da cruz de Cristo nós vamos abrir mão, nós não podemos abrir mão. E por isso Paulo diz, assim eu e você cremos no sacrifício que Jesus fez na cruz, e todos os que crerem como nós serão justificados. É na fé que nós temos. Fé no quê? Naquilo que eu acho. Fé naquilo que ele fez nessa cruz aqui por mim e por você. Eu creio que o que ele fez é suficiente para me salvar, e é nisso que eu creio, e por isso eu sou justificado diante dele. Esses são os que importam ao Senhor. Jesus Cristo tinha fé absoluta no Pai, por isso obedecia ao Pai em tudo. Não é? Isso é fé. Eu creio. Você crê no quê? Nada. Eu sou um homem de fé. No que você tem fé? Eu tenho fé que o meu Senhor veio um dia e morreu por mim, naquela cruz ali, para me salvar, e disso eu não abro mão, e é Ele que vai governar a minha vida. Essa é a minha fé. E é isso que nos justifica diante dele. É isso que nós declaramos diante dele. Então, e porque cremos, nós também fazemos o quê? O que ele fazia? Obedecemos. Porque é aqui que nós demonstramos a nossa fé. Obedecemos as suas palavras. E aqui nós somos justificados, não por doutrinas, não por lei de Moisés, porque lei não justifica ninguém. E todos nós que cremos na cruz, que nos arrependemos, obedecemos e queremos mudar de vida, partilhamos a nossa mesa, a nossa vida como Jesus fez. Ele partilhou tudo que ele era e tinha até a sua vida, e assim nós somos justificados. É para esses que são a Santa Ceia do Senhor. Essa é muito importante. E eu vou ler ainda mais um pedacinho, mas é o último aqui para vocês têm paciência um pouco mais? Versículo 17, só para a gente dar mais um passo nesse momento aqui. Ele vai dizer mais assim, se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu fui crucificado com Cristo. Abre os teus ouvidos aí. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. E eu trago esse libelo para encerrar aqui para você. Se nós buscamos ser justificados em Cristo, nós reconhecemos que somos pecadores, né? Paulo diz aqui,
Isso exatamente porque o discurso doutrinário judaico era que todo pagão é pecador impuro. E se você, então, se sentar com um pecador impuro, você vai ser como ele também impuro. Quer dizer, esse conceito ridículo aqui de santidade como separação. Então, não pode participar da mesa dos pecadores, porque vai se tornar impuro. E aí Paulo diz, não é por isso não, querido. Sabe por quê? Não é porque você está sentando com o pecador, não. Sabe por quê? É porque agora eu vivo Cristo. Eu agora só vivo para Deus. Por isso ele vai dizer, ele está se comparando aqui. Se você está preocupado que você está sendo santo aí, porque você não está sentando com o pecador, eu vou dizer para você como é que eu sou. Ele está dando um testemunho pessoal aqui. Na vida dele, ele diz, eu fui crucificado com Cristo. Ele está dizendo, assim, eu já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive dentro de mim. Esse é o problema. A questão não é o que nem com quem você come, mas a questão é a transformação que aconteceu dentro de você, meu irmão. A questão não é uma aparência, não é uma fachada, não é dizer que agora é evangélico e por isso é separado do mundo, porque o que adianta dizer se continua o velho ser humano de sempre falando as mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas? A questão é que agora eu e você e qualquer um que se arrepender já não vive mais para nós mesmos. Aqui é a questão maravilhosa. Já não somos governados pela carne, mas todos nós, eu e você e o nosso querido apóstolo, fomos crucificados. Todos nós morremos em Cristo, e Cristo é que está dentro de nós, é Cristo que governa a nossa vida. Aqui está medida de alguém que é justo diante de Deus, medida de servo e de serva de Deus. Por isso ele diz, a vida que agora eu vivo nesse corpo aqui, a vida que eu vivo aqui nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e se entregou e morreu por mim. Isso é maravilhoso, sim ou não? Sou só eu que fico emocionado? É lindo demais. E eu encerro aqui, queridos, porque eu já falei demais hoje, com esse negócio perfeito aqui, maravilhoso, completo, lembrando que ser cristão, ser cristã, nesse momento, isso reforça, é um negócio que extrapola qualquer lógica institucional. Cristo é um negócio que vai além de qualquer igreja que inventaram, que criaram. Cristo está além de tudo isso. E ser um cristão tem que ir além de tudo isso que estão dizendo por aí que é igreja. Desses testemunhos que têm entristecido tanto o coração de Deus. Cristão e cristã faz parte de um povo diferenciado, porque antes de tudo, de qualquer coisa, é alguém que venceu a carne, e hoje já não vive mais por si mesmo, já não vive mais a partir do que quer, já não vive mais de forma para que todo mundo veja, não, mas tudo que faz, em suas atitudes, tudo, as pessoas veem Cristo nele. Ver Cristo nele, por isso que Cristo vive em mim. Essa é a medida, isso é muito importante, isso é fabuloso. Quer dizer, cristão é alguém em que não cabe nenhuma interpretação para agradar os outros, para evitar escândalo. Cristão é escandaloso, por quê? Porque nele vive um Cristo que morreu na cruz, isso para eles era um escândalo. Por isso que Paulo vai dizer, para o mundo isso é escandaloso. Deus não, como é que Deus morre? Você está louco, rapaz? Falar para eles. Os gregos não entendiam isso. Era um discurso escandaloso. Como assim? Alguém abre mão, um Deus que abre mão de si mesmo? É um escândalo. Ele é Deus. E também você, que abre mão de você mesmo, que renuncia ao seu querer, que diz não para os seus desejos, que diz não para a sua carne e se rende a Jesus Cristo e aquilo que Ele espera de você. Hoje, para o mundo, tem que ser um escândalo. Porque ninguém faz isso mais. Porque a gente só faz o que a gente quer. Porque a gente só faz tudo para ser feliz, para se dar bem, para pensar em nós mesmos, para estar contente. E nós não. Nós já fomos crucificados. Nós não fazemos nada para nós mesmos. Nós saímos de nós mesmos e fazemos as coisas pensando e para agradar o Senhor. Porque é Ele que vive em nós, em nome de Jesus. Amém? Então que todos nós possamos nos apossar desse momento, dessa carta. Esse negócio é lindo. E eu quero que você leia de novo na tua casa. Paulo escreveu para essa região. E eu quero que você saia hoje daqui convicto de que o teu testemunho existe para agradar ao Senhor e só para agradar ao Senhor. Isso é muito importante, meus irmãos. E nós agradamos ao Senhor, sabe quando? Quando Cristo é visto em nós através daquilo que nós fazemos. Esse é o problema de Paulo. Por isso que Paulo é tão duro. Ele é duro e eu adoro esse negócio, porque isso é sinal de crente. A vida que agora vivemos aqui nesse mundo, nesse corpo mortal, nós vivemos pela fé. Fé no quê? Na cruz de Cristo.
Na cruz de Cristo, porque no Cristo que muito me amou, e porque me amou, se entregou por mim e morreu por mim, para que hoje eu pudesse ressuscitar e viver para Ele eternamente, para a glória dEle, e vou morar com Ele em nome de Jesus, porque é isso que Ele quer de mim em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Entende? Se entende, aplaude então, porque Ele é bom, amém? Glória a Deus. Com alegria, aplauda, fica de pé. Eu sei que nós estamos